Dois conjuntos de bolhas gigantes que se estendem por milhares de anos-luz acima e abaixo do plano da Via Láctea podem ter sido produzidos pelo mesmo evento, apesar de sua significativa diferença de tamanho. Elas são chamadas de bolhas Fermi e bolhas Erosyta, e os astrônomos acreditam que elas foram o resultado da atividade do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, Sagitário A. Como um conjunto de bolhas é muito maior que o outro, não ficou claro se elas foram produzidas ao mesmo tempo ou por eventos separados. As bolhas de Fermi, detectadas em 2010 e preenchidas com gás quente e campos magnéticos que emitem radiação gama, estendem-se por 9 kPa, 29.354 anos-luz, acima e abaixo do plano galáctico, com um tamanho total de 18 kPa. Eles também têm uma contraparte de micro-ondas, conhecida como névoa de micro-ondas. As bolhas Erosyta, emitindo radiação X, estendem-se por cerca de 14 kPa, 45.661 anos-luz, em qualquer direção do centro galáctico, para um total de 28 kPa. Com esse tamanho, eles engolem totalmente as bolhas de Fermi. No entanto, mesmo antes da descoberta de toda a extensão das bolhas Erosyta, detalhadas em um artigo de 2020, os cientistas pensaram que era provável que fossem produzidas pela mesma explosão. Os dois conjuntos de bolhas têm formas notavelmente semelhantes, sugerindo que estão conectados de alguma forma. Como as bolhas são emitidas do centro galáctico e bolhas semelhantes foram observadas em outras galáxias, parece provável que as bolhas de Fermi e Erosyta estejam relacionadas a SGRA, em vez de um período intenso de formação de estrelas, conhecido como Starburst. Uma equipe de astrônomos liderada por Xiang e Karen Yang, da Universidade Nacional Tsinghua, em Taiwan, usou simulações numéricas para restringir a atividade do buraco negro supermassivo que poderia produzir as bolhas como as vemos. Escolhendo entre dois fenômenos possíveis, ventos gigantes soprando de SGRA ou jatos astrofísicos, os pesquisadores descobriram que os jatos astrofísicos são mais plausíveis. Antes da detecção das bolhas Erosyta, a origem física das bolhas de Fermi e da névoa de micro-ondas era muito debatida, escreveram eles em seu artigo. Mostramos que os novos dados de Erosyta fornecem informações cruciais que nos permitem colocar restrições adicionais nesses dois cenários, e que a combinação das imagens e espectros de raios gama, raios X e micro-ondas sugerem fortemente que a atividade do jato passado da galáxia buraco negro central é o provável culpado. SGRA está bem quieto agora, emitindo apenas uma explosão ocasional. Não é o que classificamos como um núcleo galáctico ativo, é um buraco negro supermassivo galáctico que está se alimentando ativamente de material de uma enorme nuvem ao seu redor. Este é um processo confuso, com diferentes tipos de saídas. O espaço ao redor de um buraco negro fica muito complicado. O material alimenta o buraco negro a partir de um disco de acreção de material que gira em torno dele, da mesma forma que a água gira em torno de um ralo. Acredita-se que esses jatos sejam produzidos a partir de uma pequena fração de material que é canalizado ao longo das linhas do campo magnético fora do horizonte de eventos, da região interna do disco de acreção. As linhas do campo magnético atuam como um síncrotron, acelerando esse material para as regiões polares do buraco negro, onde é lançado ao espaço na forma de jatos incrivelmente rápidos de plasma ionizado. Esses jatos podem soprar a uma boa distância no espaço acima e abaixo do plano galáctico. A simulação de Yang e sua equipe assumiu que SGRA estava ativo há cerca de 2,6 milhões de anos, lançando jatos no espaço por aproximadamente 100 mil anos, empurrando para o meio interestelar do halo galáctico. Essas suposições reproduziram nitidamente conjuntos de bolhas muito semelhantes às bolhas de Fermi e Erosyta observadas. Bolhas simuladas de Fermi e Erosyta simulação, com bolhas de raios gama em roxo e raios X em azul. Yang et al., Nat. Astron, 2022, o grande contraste de pressão entre os jatos e o gás ambiente do meio interestelar fez com que os jatos se expandissem em um par de casulos ou bolhas, semelhantes às bolhas de rádio observadas em aglomerados de galáxias, descobriram os pesquisadores. Atualmente, os casulos cresceram e atingiram uma altura de aproximadamente 7,5 kPa do plano galáctico. Os elétrons de raios cósmicos dentro dos casulos que foram transportados do centro galáctico interagem com o campo de radiação interestelar e brilham nos raios gama-banda como as bolhas de Fermi observadas, eles escrevem em seu artigo.
A mesma injeção de energia do buraco negro e subsequente expansão do casulo empurrou o gás dentro do halo galáctico para longe do halo galáctico com velocidades supersônicas, formando um choque de propagação para fora. Na frente de choque, a compressão do gás causou um aumento no local densidade do gás, produzindo emissão de bremsstrahlung travagem térmica aprimorada na banda de raios X manifestada como as bolhas Erodita. Devido aos altos níveis de poeira, o centro galáctico é muito difícil de ver. Se as bolhas foram produzidas por jatos há cerca de 2,6 milhões de anos, isso nos dá algumas pistas sobre sua história. O modelo da equipe sugere que os campos magnéticos e a radiação foram suprimidos no momento em que os jatos foram lançados. Explorar os mecanismos pelos quais isso poderia ter ocorrido pode ser objeto de uma análise futura. Investigações futuras revelarão ainda mais o impacto desse feedback energético na história da evolução de nossa galáxia, a Via Láctea, escrevem os pesquisadores, e como esse evento se encaixa no quadro mais amplo da coevolução de buraco negro supermassivo galáxia no universo. A pesquisa foi publicada na Nature Astronomy. O recém-lançado satélite de raio-x, Erodita, revelou recentemente duas bolhas gigantescas que se estendem até 80, acima e abaixo do centro galáctico. A morfologia dessas bolhas Erodita tem uma notável semelhança com as bolhas Fermi previamente descobertas pelo Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi e sua contraparte, a névoa de microondas. A origem física dessas estruturas impressionantes tem sido intensamente debatida, no entanto, por causa de sua simetria em relação ao centro galáctico. Eles, provavelmente se originaram de algumas explosões energéticas do centro galáctico no passado. Aqui propomos um modelo teórico no qual as bolhas Erodita, as bolhas de Fermi e a névoa de microondas podem ser explicadas simultaneamente por um único evento de atividade de jato do buraco negro supermassivo central há alguns milhões de anos atrás. Usando simulações numéricas, mostramos que este modelo pode reproduzir com sucesso a morfologia e os espectros de vários comprimentos de onda das bolhas e neblina observadas, o que nos permite derivar restrições críticas na energia e escalas de tempo de explosão. Este estudo serve como um importante passo à frente em nossa compreensão da atividade passada do centro galáctico de nossa própria galáxia e pode trazer informações valiosas sobre o quadro mais amplo da coevolução supermassiva buraco negro galáxia no contexto da formação